social. Com o alto som dos seus tambores, a instituição reverbera o seu pioneirismo na educação antirracista de mais de 35 mil crianças e adolescentes no Brasil desde 1983. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Cardeal FM, conectada em você. Eu gosto de ser mulher. A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça. Que sou uma menina. Comunicando, Márcia Mendonça. Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 e do programa Voz das Mulheres. Mais uma semana que seja abençoada para todos nós, com chuva, com sol. Eu e Emerson aqui queremos muito a sua companhia. Estamos finalizando o mês de maio, né, o mês dedicado às mães, e hoje nós vamos conversar sobre saúde mental, né, o sono da mãe em todas as fases, em suas várias fases da vida. O nosso convidado é Anderson Pereira, é neuropsicólogo do sono, psicólogo clínico, pós-graduado em neuropsicologia clínica, pós-graduado em saúde mental e psiquiatria e pós-graduado em terapia cognitivo-comportamental. O currículo dele é imenso, mas eu resumi. Bom dia, Anderson, Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Márcia. Agradecer, né, seu acolhimento aqui, ter podido abrir, digamos que assim, essa exceção, eu sendo masculino. Sim, mas os homens também contribuem, né? É tão bom com o nosso compromisso. É o coração de mãe, né? E nós somos democráticos, isso, exatamente. Mas, Anderson, começando, né? Eu sou mãe, avó. Sim. Sei que, uma vez mãe, dormir, ter uma noite de sono perfeita é bem relativo, né? E nos primeiros meses, quem é mãe sabe disso, de vida, as crianças chegam a dormir em média 16 horas. Né? 16 horas por dia, obviamente. Sim. Mas esse sono, como a gente sabe, é entrecortado, especialmente nas madrugadas, né? As crianças que mamam, e acordam diversas vezes, precisam ser ninados. A pergunta que sempre fazemos: quando a mãe volta a dormir? Esse é o mistério. A pergunta, digamos que é a pergunta do milhão, né? Isso, a pergunta do milhão. Ou seja, em busca, não tem aquela ideia em busca do tempo perdido, em busca do sono perdido, né? A gente pode até criar um título, né? Em busca do sono perdido. Sono perdido. Ó, isso aí está dando ideia para um segundo livro, hein? Que o primeiro já está sendo produzido. Você está vendo? Então eu não coloquei nem escritor, Você tem viu? coautoria no negócio. O que acontece, Márcia? Se fala muito... primeiro, bom dia, né, para os ouvintes da nossa grande rádio. Se fala muito do sono REM, né? O sono REM. REM, né? O REM ou REM, depende da pronúncia. Que é uma fase do sono, mas o que a gente vai entender, se fala muito pouco do chamado sono-sol. Nunca ouvi falar sono-sol. Pois é, Márcia, que bom, pois é. Que tá informação. Que é justamente o sono, aí aquela ideia não tem vínculo com o astro, né? Ou seja, sim. É o sono de ondas longas. E é justamente no sono de ondas longas que se dá dentro da arquitetura do sono, palavra bonita, né? Mas é justamente isso, que tem o N1, N2, N3, toda aquela fase. Então existe o sono-sol. Esse sono-sol que é a nossa preciosidade. E é justamente tudo isso que a gente não tem naquela parte da gestação, em diversos casos, né? Coincidência aí de mais de 70%, 80% das mulheres gestantes gera o sono. Então, o bebê, ele está em um ciclo, em uma ciclagem distinta, porque ele está em construção de tecido, desenvolvimento do corpo físico. E a mãe, né, ela está no puerpério, então ele está em um outro ciclo completamente diferente, ali entre 45 e 60 dias, que exige, ou seja, um está na reconstrução das condições pré-parto, e outra nas condições de desenvolver o corpo físico. Então, essa conta não fecha. Então, aquela ideia geralmente assim, o mal-estar é inevitável, o caos é tudo que temos, e uma ordem muitas vezes não é possível. Mas a gente trata o quê? Com redução de danos. Aquela rede de apoio, entender a questão do lar. Então, respondendo diretamente a sua pergunta, o que a gente faz é tentar conciliar os inconciliáveis, entender na condição que a gente se encontra e poder ali diminuir esses excessos. A mãe, né, não se perceber como sozinha. Então, digamos que assim, é o primeiro passo em busca do sono-sol, que é o sono de ondas longas, que é no N3, que é justamente onde tem o caráter revigorante do sono.
E pensar, né, que nem todas as mulheres têm rede de apoio. Exatamente. Né? É difícil, é difícil. E falando da gestação, né, eu lembro, né, e vejo, agora estou com uma sobrinha que está grávida de gêmeos, e ela disse, ela colocou nas redes sociais, 2 meninos, e ela rindo, dizendo, pronto, agora à noite vou dormir, é a hora que eles estão acordados. E eu lembro bem disso, na hora que você, irmão, agora eu vou dormir aí. É contraciclo. A hora quando eles começam a mexer e não concilia o sono, dormem de dia, no quentinho da barriga. Tem uma coisa, Márcia, interessante, você falou agora, me fez lembrar um detalhe. Se fala muito outra coisa, né? Se fala muito do ciclo circadiano. Circadiano circula um dia, 24 horas, ok. Mas dentro da neuropsicologia do sono, né, que a gente aprofunda, a gente estuda os ciclos ultradianos e os ciclos infradianos. Ao contrário do que o prefixo chama, né, o infra, na verdade, é aquele ciclo que é acima de 24 horas, 36 em diante, e o ultradiano abaixo. Então, qualquer ciclagem que é natural do nosso corpo. Então, por exemplo, digestão é um ciclo abaixo de 24 horas. Né? Recuperação do tecido epitelial, a gente se fere um pouquinho, vai levar mais do que 24 horas. O sono, ele está nessa ciclagem, está circadiano. Tem pessoas que já fez um ciclo ultradiano, 36 horas, por isso que a conta nunca bate. Né? Nunca fecha ali. E o infradiano, então, ou seja, a ciclagem menor. Então, no caso da mãe e dos bebezinhos, aí é aquela história, 12 duplo, né, gêmeos, né? Cada um pode ter ciclos distintos. Então, ou seja, um está no ciclo abaixo de 24 horas e o outro está no ciclo acima de 24 horas. Então, retomando aquela pergunta inicial que a gente fez, né? Conciliar os inconciliáveis. Mas um lar onde tem o amor permeia os laços afetivos, essa conciliação vai se dar. E esse, eu acho que é a grande beleza da maternidade, né? Você entender e a grande Mulher Maravilha, digamos que assim, de superar os limites e de se perceber a força do feminino, de conciliar mais uma vez os inconciliáveis, de ser aquele elo de junção da família, né? É verdade, é verdade. Agora, vamos falar assim, o que significa mesmo a privação do sono, como afeta as mulheres, né? Os impactos físicos e emocionais que a privação do sono deixa, né? Em consequência disso. Márcia, é um universo, viu? Só essa pergunta aí dá uma entrevista completa, um seminário completo. O que a gente vai entender? Existe uma condição clínica chamada de labilidade emocional. Essa labilidade, ela é aquela situação de oscilação rápida de humor, às vezes de raiva, de fúria, sem entender muito bem, ou seja, sem ter motivos aparentes. Percebe, um parênteses, você percebe isso nas crianças. Eu estou falando das mães, mas a criança, quando está com sono, né, ou não conseguiu dormir... manha de sono, está irritadinho. Ele demonstra de uma forma espontânea... Esperniano, né, que chama. Esse mau humor, mas vamos às mães. E aí, o que acontece? Essa labilidade emocional é uma condição clínica, já devidamente estudada, catalogada e com seu devido manejo clínico. Só que o senso comum entende que aquilo é algo a ser, digamos assim, reprimido. E não, aquilo é para ser vivenciado. Entender que aquilo é um fenômeno que acontece, faz parte daquela fase. E a labilidade emocional é justamente essa transição, onde há uma reação emocional sem motivo, ou então desproporcional ao motivo aparente. Troquei a fralda da criança. Ah, não é possível, acabei de trocar. De novo, parece que espera trocar para poder fazer, né, a questão. Então, assim, essa irritação. Seja agora que eu limpei tudo, que eu estava pensando que ia deitar um pouco, o outro é chamado gofar, né? Sujou a cama toda. Então, ou seja, é um desafio constante. Então, o que a gente vai entender? Essa labilidade emocional é um ponto agudo ali de pico, né, de cortisol, que é necessário para a nossa vida, só que os picos de cortisol, conhecido aí o famoso hormônio do estresse, não somente ele é necessário para o nosso organismo, né, por diversos motivos, não vou me aprofundar aqui, mas ele em pico, ele gera o estresse, que ele é justamente o opositor da famosa melatonina, que é natural nossa. Da felicidade. Do bem-estar. Do né? bem-estar. Que vai cortar o ciclo do sono. Então, assim, esse estresse, esse pico de estresse, coloca as mulheres gestantes como grupo de risco para a depressão pós-parto. Nada de serotonina. E aí, exatamente, devolvo para você aí, assim. Como eu lhe falei, eu poderia desenvolver bastante, ou seja, porque, assim, se a família não entende isso, porque eu penso assim, Márcia, que não é a mulher que está gestante, existe uma família gestante. Tem que ter. É uma família gestante. Fico só pensando de quem não tem isso. O grande útero é a família, que para receber
novo Sim. né, participante da família. Então, ou seja, existe aí aquela ideia da um de nós que nos representa. Então, se a gente entender que não existe necessariamente a mulher sobrecarregada, existe uma família gestante, a mulher sente aquela rede de apoio e diz assim, poxa, eu sei que não estou só nessa batalha. Você falando, eu lembrando de um vídeo que aliás, não, uma matéria que eu assisti na TV, não me lembro bem onde, né? Mas o que fixou foi o testemunho da moça dizendo que ela não tinha rede de apoio, porque os pais, acho que tinham morrido, alguma coisa, mas que a vizinha e as amigas davam esse suporte, indo, se revezando. É preciso, gente, né? Porque a mulher já vem, né, com esses sentimentos, com essa sobrecarga de emoções, desde a gravidez. Desde a gravidez, né? E experimentando mudanças, né, do sono, as alterações hormonais. Sim. Ou seja, essas crianças, né, movimentando, e às vezes no momento que ela pensa que vai descansar. Eu passei 3 vezes por isso. Isso que eu ia te perguntar. Foram 3, né? Foram 3. E vi minhas filhas, né, minha nora também passando por isso. Não é fácil, né? Mas a gente está aqui para esperançar. Sim. Um especialista para nos dar uma dica, nos explicar. Tem aquela passagem, quando não tinha nada eu vi, quando eu tive filhos tremi. Tem aquela passagem de uma música, né? Acho que é Chico César, e ele faz essa menção. Então, aquela ideia assim, é uma fase aí, aquela ideia, né, de completa insegurança, porque a gente pensa assim, o que será de mim? Não tem manual, né? Não tem. Ou seja, assim, como ser mãe vai ser, como que vai ser? E afeta, Márcia, assim, todos os, digamos assim, todas as de forma holística, né? Todo o aspecto feminino, ou seja, o físico, tudo. Ou seja, me reconhecer nesse corpo que já não é o anterior, como é essa transformação, o emocional, o próprio temperamento, mudança de apetite, mudança de humor, mudança de tudo. Ou seja, é um estranhamento em si e é o desafio, aquela ideia, nem sempre é lindo e belo, né? É lindo e belo na essência. Romantizar. Exatamente, mas existe o impacto, porque senão existe, acaba gerando um outro processo, Márcia, que é a autocobrança feminina, de estar sempre aquela, digamos, a plenitude, só que não é, né? Assim, por trás do sorriso, o sorriso também se esconde dor, né? Salomão, Provérbios, né, na Bíblia, diz que até no sorriso, por trás do sorriso talvez se esconda a dor. Então a mulher entra naquela questão de autocobrança, de estar sempre vindo para as visitas, que vai visitar a criança. E tem um inconveniente também, exatamente, que a gente lida, porque no momento que ela podia estar descansando, tem visita. Eu acho que lá a gente tem um pacto, né, digamos assim, um compromisso, um acordo de não visitar antes de 1 mês, 2 meses, a gente não vai, porque é o momento que precisa, que a mãe precisa. E quantos casos eu mesmo recebi uma visita no meu minha terceira filha, né? Quer dizer, eu tenho 2 filhas e um filho. Eu me lembro que levou um menino que tinha 4 anos e o menino corria e o menino, sabe, eu fiquei, mas num cansaço, num estresse. E as pessoas têm que ter bom senso, porque eu acho, Anderson, que a privação de sono é um dos primeiros impactos da maternidade. Você concorda? Sim, plenamente. Assim, toda a literatura científica traz justamente isso, está amplamente demonstrado e catalogado, porque desde o início da concepção, a gente já tem mudanças hormonais, a gente já tem que vão impactar em mudanças fisiológicas, que vão impactar em mudanças emocionais, que vão impactar na forma como eu me vejo nos próximos meses, que vão impactar nos mesossistemas, né? Tem um teórico chamado Bronfenbrenner, que ele trabalha o ser humano nos seus sistemas que se tem, né? Quando ele fala de ecossistema, não necessariamente ligado à questão ecológica, mas eco no sentido de casa, né? Que o prefixo eco é casa, né? Daí é economia, as normas da casa. Então, o ecossistema, ou seja, como eu me vejo socialmente, emocionalmente, meus vínculos, meus elos que se tem, onde está meu lugar de pertencimento, meu lugar onde eu me coloco e onde eu posso ser acolhido. Então, existe também uma mudança de identidade. Eu deixo de ser mulher no sentido assim... Para ser mãe. Para ser, digamos, um título a mais, né? Eu não deixo de ser mulher, mas agora eu tenho uma titulação a mais. Ou seja, são novas responsabilidades e o auto-questionar. Será que eu vou dar conta?
O que será de mim? Não será tem que manual. Será que meu bebê vem saudável? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo, né? São mil coisas que passam pela cabeça. E tem um outro fenômeno, Márcia, a gente deu, que é o desautorizar a mãe, né? A minha avó, não, minha filha, deixa que eu cuide. Todo mundo dá palpite. Exatamente. Marina, que eu tirei o som aqui, mas Marina já deixou aqui seu WhatsApp, sua mensagem, pelo WhatsApp do programa, dizendo: bom dia. Tudo muda da vida da mulher quando se torna mãe, mas precisamos cuidar da nossa saúde mental. Parabéns pelo tema de hoje. Maravilha. E a muito gente obrigado. está falando, Marina, muito obrigada. A gente está falando sobre isso mesmo, né? Sobre saúde mental. Porque as pessoas se encantam muito com o bebê, às vezes até esquecem da mãe, né? Isso. Da condição Sim. dela. E um outro assunto também, que não é o de hoje, mas que eu na semana passada até comentei aqui, que a gente precisa trazer, eu vou trazer esse assunto de volta, sobre a depressão pós-parto. Estou à disposição. Você fala sobre isso também? Também, isso, exatamente. Então vamos falar. Principalmente. Porque as pessoas... se fala muito pouco, como se não existisse Exatamente. a depressão pós-parto. E é um dado científico. Seríssimo. Que é o grupo de risco para a depressão pós-parto, justamente é criada nos meses. Porque o que a gente tem em termos científicos, Sim. trazendo assim, uma corrente sanguínea que ela está ali o tempo todo encharcada de picos de cortisol, antagonista de serotonina, ou seja, há um desequilíbrio de neurotransmissores. Sim. E que vai colocando esse cérebro, né, como uma repressão em si, há um desequilíbrio ali, e aí você vai gerando um grupo de risco. Ou seja, você gera um hiperalerta. Então, a condição da depressão é o que? Um ambiente hostil, onde o futuro é incerto, onde os problemas que podem acontecer, eu não tenho certeza se eu vou dar conta. Então, essas 3 instâncias já são pontos gatilhos, que existe uma predisposição genética para a depressão, existem as circunstâncias que podem ativar, e aí uma série de ambientes que pode amplificar aquilo ou tratar. Então, vai ser um bom gancho aí para a gente fazer se aprofundar. Porque a gente ouve, né, trazendo lá mais para os casos mais graves, de crianças até que tentam tirar a vida dos filhos. Exatamente. De mães, na condição da depressão pós-parto. Sim. Existe uma alteração psíquica nisso. Psíquica, né? Eu já tive uma experiência de uma pessoa da família, né, mais velha, da família de meu pai, que teve que se internar. Na época tinha um internamento manicomial, e ela foi internada. Existe uma rejeição. A perda das faculdades mentais momentâneas. Advinda de várias questões. Entre elas, alteração química, que pode ser exógena, a pessoa toma alguma substância que altera a química, ou endógena, ou seja, produzida pelo próprio organismo, advinda de várias circunstâncias que tem. Então, isso é um excelente tema. Isso. E é negligenciado. Existe uma coerção moral na mulher, entendeu? Não, você tem que estar feliz, assim, não, eu estou feliz, mas vamos lidar com essa situação. Então, é aquela ideia de não entender a fragilidade da mulher que tem ali e criar um ambiente acolhedor na relação em si. Isso. Nós somos muito julgadas, né? E negligenciadas, por como você disse. Porque é momentâneo. Essa minha parenta, né, prima de meu pai, ficou completamente boa e teve uma vida saudável com essa filha, só teve essa filha, hoje cuida dos netos que já estão adultos. E só foi aquela fase mesmo, que a gente sabe que passa, mas tem que ter todo o cuidado. E fica o estigma, né? Puxa vida. Tem quanto tempo, Márcia? Que ela teve? Sim. Tem muitos anos. Eu era criança. Sim. Eu lembro que a filha dela tinha quase... Mas eu via que a família comentava a respeito, falava muito a respeito. Foi visitá-la, mas ela não reconheceu. Sim. E ela rejeitou a filha. Então, lembra que a gente falou sobre a labilidade emocional? Sim. Então, ela seria um sinal amarelo, né, que traz ali indícios que a gente já pode ficar em alerta para, em não se tratando, isso é uma porta de entrada para a questão da depressão pós-parto, porque a gente está falando de uma alteração química. Então, lembrando, né, existe um cérebro e esse controla todo o nosso organismo. Então, um cérebro que adoece, ele vai impactar em todo o comportamento. Então, é aquela história, discernir o que é padrão de personalidade e o que é disfuncionalidade do cérebro naquela condição. Exatamente. Não se falava disso, não é verdade? Não se falava. Se rotulava muito. Né? Que tipo de mãe é você? Exatamente, se rotulava. Mas, de um modo geral, quando as pessoas têm depressão,
você não falava da química do cérebro, nos neurotransmissores, né? No desequilíbrio. Hoje já se fala que, às vezes, uma medicação que controle, que resolve. Mas, no passado, não se falava muito nisso. Tem aí diversas interações medicamentosas que também é um dado de informações, a pessoa está ali, vai interferindo. Tem medicações aí, o antihistamínico, digamos que assim, a pessoa está ali com alguma alergia, vai dar baixa de atenção, vai dar sonolência forçada, que aí às vezes gera um acidente com a criança. Mas o que foi que aconteceu que eu tive esse sono assim inesperado? Então, ou seja, comum também. É comum. Então, assim, qual é a conclusão que a gente pode tirar assim, de prévia? De que todo cuidado é pouco e a atenção e o acolhimento é necessário para a gente poder entender ali que nem sempre, às vezes a pessoa está dizendo, estou bem, mas ela não está consciente de si. Né? Ou seja, o consciente da condição que se encontra. E aí, a rede de apoio, né, como você citou a questão do que você viu a reportagem, a pessoa entender que existe um outro onde eu pertenço na mente dele, ou seja, eu faço parte, o outro se preocupa comigo, mesmo quando em alguns momentos eu não preciso daquele auxílio, mas só de saber que existe alguém à disposição, né, que elas estão aqui. Eu tenho esse suporte. Exatamente. Porque a gente ouve muitos casos, né, de mães que às vezes amamentando, dorme e a criança é a privação do sono, é o cansaço. Às vezes ela acha que dá conta, mas não dá. Então, se tem aquele suporte, né, das pessoas próximas, eu acho que dá mais confiança, porque tem que dormir, não é, Anderson? É aquela ideia. Precisa compensar esse sono. O conceito é bem isso, ou seja, não é necessariamente a mãe gestante, existe uma família gestante. Se as famílias entenderem isso, acho que mais da metade dos problemas já estão dirimidos ali, não são resolvidos, né? Sem dúvida nenhuma. Anderson, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial. Voltamos já falando mais sobre sono, né, nas fases da vida da mãe. Já. Vou botar aqui numa imagem padrão para a gente ficar mais... A Voz das Mulheres. Cardeal FM, conectada em você. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Cardeal FM, conectada em você. A Voz das Mulheres. Comunicando, Márcia Mendonça. Estamos de volta, estou conversando com Anderson Pereira. Anderson é psicólogo clínico e neuropsicólogo. A gente está falando sobre o sono das mães nas suas várias fases da vida. Mas antes disso, eu queria só fazer um agradecimento à Bárbara Trindade, que é presidente do projeto social Mais Um, é sempre mais que dois. É uma ativista social que eu tenho uma admiração muito grande pelo que ela faz pela comunidade. E ela me indicou para um prêmio Mulheres que Fazem a Diferença na Comunidade e na Sociedade. Então, eu vou receber esse prêmio junto com outras mulheres também. Amanhã, às 9 horas, lá na Casa da Mulher Brasileira. Então, é importante para a gente esse reconhecimento. Né? Eu acho que valida, né? E eu vou representando a Cardeal FM 106.1, que eu já estou aqui há quase 12 anos, apresentando o programa Voz das Mulheres, né? E me sinto honrada com esse prêmio. Então, amanhã, depois eu trago mais notícias. Mas... sim, Anderson, a gente estava conversando aqui sobre o limiar, né? Cada pessoa tem o seu limite. Tem pessoas que dormem 5 horas, se acorda bem disposta, outros 6, outros precisam de 8, enfim. Primeiro assim, parabéns pelo prêmio, né? Obrigada. Parabéns pelo prêmio, ou seja, a sua dedicação constante diária, né? Obrigada. De ser ali um ponto de então é reconhecimento. A gente trabalha e o reconhecimento é necessário, né? Aquela ideia. É importante. Saímos de nossos lares para contribuir com a sociedade. Exatamente. Cada um dá o que tem, né? No seu possível. E aí você vem desenvolvendo esse trabalho e no momento que a gente recebe a premiação é muito mais o peso de, assim, é o reconhecimento de tudo que foi feito e incentivo para fazer muito mais. Incentivo para fazer muito mais. Tem essa dinâmica, por isso que é um temporal. Mas aí da questão que você colocou é o seguinte, assim, cientificamente trazendo na neuropsicologia do sono, a gente tem
tem o chamado mito das 8 horas, né? Aquela ideia, 8 horas, tenho que dormir. É mito de 8 horas. Se eu dormir 7 horas e 59, a minha vida não funciona. Não existe isso, né? Então, vamos falar em termos... Quando eu falo em termos científicos, Márcia, é porque eu sempre me pauto por isso, para tirar do crivo de opinião. Claro. Para tirar do tipo, eu não concordo, não é não. Então, vamos falar do que está estabelecido. Então, a gente tem a figura do pequeno dormidor. Então, quem é o pequeno dormidor? O pequeno dormidor é aquela pessoa que faz um ciclo entre 4 horas e meia. Isso é uma função neurológica que se tem, já é o suficiente para percorrer na arquitetura do sono todas as fases e dar a chamada saciedade do sono. A gente tem o mesodormidor, o dormidor médio, que é aquele que faz ali um ciclo de 5 horas e meia, 6 e meia, 7, nessa média. E a gente tem o grande dormidor. São cérebros, né? E aí, quando a gente vai falar cérebros, né? A pessoa, quem está pensando, o cérebro que produz o sono, né? Ele está ali fazendo um ciclo de 9 horas e meia, podendo chegar até 10. Então, dentro dessa tríade aí, se tirou uma média. Então, aquela história soma e divide, e aí chegou-se nessa dinâmica das 8 horas. Mas isso é um mito. Então, qual o critério que a gente vai utilizar? O sono que eu tenho, ele é revigorante, ele me sacia. É como se a gente é tão absurdo como se a gente estabelecesse assim, todo mundo tem que comer 1 quilo. Não, tem pessoas que vão ter um apetite, com essa quantidade aqui já está o suficiente. Outras pessoas vão ter a necessidade de ingesta alimentar um pouco maior. Então, assim como é a alimentação física, assim é também o sono. E aí eu abordo um conceito que eu criei, estou desenvolvendo, que é o sono como quarto alimento. Então, a gente tem o ar, né, de imediato, então o tempo todo utilizando o ar, a água, né, que a gente fica pouco tempo sem água, depois vem o alimento sólido, e o sono sem a qual a gente entra em processo realmente de agressão à nossa parte cerebral. Então, respondendo diretamente aí a sua pergunta, a gente tem essas 3 condições, né, que é o pequeno dormidor, o mesodormidor e o grande dormidor. Então, cada um vai entender a minha condição de sono é satisfatória ou não. Mas é muito individual, né? Como você disse. Sim. E, assim, você estava falando também sobre o mito da melatonina. Ah, sim! Aí tem aquela ideia, né? A pílula mágica, né? Todo mundo quer uma pílula mágica, uma poção mágica para resolver tudo. Então, o pragmatismo exacerbado nos leva ao abismo, né? Um abismo sempre leva a outro abismo. Sim. Não tem isso? A melatonina, Márcia, ela é um neurohormônio. Então, por que um neurohormônio? É hormônio, né? Aí porque tem na categoria do neurohormônio, que ele é produzido pela nossa glândula pineal, né? Hipófise, que ela está na nossa parte central cerebral. A única função dela, especificamente, é sinalizar para as células do organismo que haverá uma mudança de ciclo mais à frente. Então, ao cair da radiação solar, e a gente está falando em torno aí 4h30 da tarde, aí no nosso meridiano aqui, 5h30 da tarde, 6 horas, há uma modificação da radiação solar, isso é captada, essa queda de radiação pela nossa nervo óptico aqui, pelos nossos olhos, e prepara o organismo para entrar em processo que seria de sono, mas ela não necessariamente provoca o sono. Então, a melatonina, cientificamente, ela só tem 2 casos de prescrição. É transtorno do sono REM, que é um distúrbio neurológico muito específico, pessoas que entram em convulsão, é outra coisa, ou para o chamado jet lag social. Estamos aqui, pegamos avião, vamos para Espanha, 4 horas, 5 horas de fuso horário, e aí o organismo não sabe se almoça, se toma café, se dorme ou se acorda. Você vai e chega no mesmo dia, porque você saiu na quarta, mas dependendo, você chega, então, volta na quarta. Há ali uma assincronia, então a prescrição da melatonina vai minorar, né, diminuir esse jet lag social. Tirando essas 2 possibilidades, cientificamente falando, não há nenhuma prerrogativa para isso. Qual a consequência disso? Toda vez que a pessoa toma um hormônio, sem precisar aquela deficiência do hormônio, ela que não tinha uma deficiência daquela parte hormonal, passa, né, corre o risco de adquirir, porque o organismo entende o que está sobrando, não precisa produzir. Então, uma coisa é a melatonina exógena, né, colocada em pílula, né, outra coisa é o estímulo da produção endógena pelo nosso próprio organismo. Perfeito. Conclusão, melatonina não trata insônia. Embora algumas pessoas vão dizer, eu tomo, mas resolve, porque é o efeito placebo que também resolve. Placebo. Olha, nós temos várias mensagens aqui. Joelson Gesteira, excelente entrevista, show. Obrigada, Joelson. Mariana Carvalho, bom dia. Nos primeiros meses de vida da criança, a mãe sofre muito privação de sono. Exatamente. Ô, Mariana, e pensando o pós-parto, né? Que é um momento que você precisa de cuidados, você precisa se cuidar e você precisa ter força para cuidar da criança.
Cleide Andrade, entrevista muito esclarecedora. Maravilha, Cleide, muito obrigado. Obrigada, Cleide, pela sua participação. Fernando Bastos, excelente profissional. É verdade, Maravilha, Fernando. muito obrigado. E Mariana conclui aqui, a mãe solo, devido à amamentação, inclusive de madrugada, e os cuidados com o bebê, se sente fraca física e emocionalmente, num Exatamente. momento tão delicado, quando ela é responsável por uma nova vida. Exatamente, exatamente. Tem um detalhe, Márcia, ela comentou a questão da amamentação, tem mulheres, né, porque existe até a questão de problemas na amamentação, né, a questão do bico do seio, né, Sim, que tem uma abre série- mais, né, sim, e a sim. questão de machucar, então assim, a mulher já está um pouco, bastante, né, um pouco não, bastante muito. machucada, porque há uma Outras têm mastite, é evasivo uma série de fisicamente, né? Tanto o parto natural quanto a questão da cesárea é um procedimento evasivo no físico, né? E aí o amamentar também. Então, A enfim. retração do útero, né? Exatamente, Ainda. exatamente. É uma série de coisas. Ana Maria diz, bom dia, doutor, o senhor concorda que o cansaço, a impossibilidade de dormir o suficiente é mais difícil para mães de primeira viagem? Aí depende da mãe, né? Assim, depende da mãe, do histórico que essa filha tem, da figura de mãe que ela se coloca, ou seja, a mãe ideal e o ideal de mãe, a mãe que eu me vejo, o que esperam de mim como mãe. Então, assim, existem várias camadas, a história como uma cebola, né? Existem várias camadas aí. Então, sim, concordo com você, mas a gente vai, digamos, pegar cada caso é um caso e aí vai entender como isso vai impactar na personalidade daquela pessoa. Isso. Que para alguns, né, algumas pessoas ali, a dificuldade ela é uma mola propulsora e para outros aquela dificuldade é uma inibidora. Então, ou seja, a gente fica assim, mas faz todo sentido, concordo com você plenamente. Porque não vem com manual Não tem como manual. de instrução, não vem, né? Ser mãe é isso, é aquilo. Então, os impactos e desafios maiores são para as mães de primeira viagem. Vai ter aquele... Como é o nome dela? Ana Maria. Sobretudo aqueles que romantizam, né? Vem com a ideia de... Exatamente, Ana Maria. Então vai ter essa questão, né? Ou seja, como que essa nova condição da maternidade vai impactar a autoimagem que essa mulher tem do lugar de ser mãe. Então, assim, aí aquela ideia, na primeira vez, né? Tanto que tem em maternidade tem aquele jargão, né? É mãe de primeira viagem, né? Então, aquela ideia... No outro dia eu falei aqui sobre como uma mãe solo, né? E o assunto foi justamente sobre isso, mãe solo. E aí a gente sorriu com algumas coisas, né? Porque quando nasce uma mãe, nasce uma culpa também junto. É impressionante. Interessante. É impressionante. Por isso que a gente precisa muito de ajuda. Aí o traço da personalidade vai deixar a mulher mais permeável para a intromissão da sogra, da mãe, ou então se ela tiver um traço de personalidade mais ativo ali, ela vai defender, não deixa que eu faço e tal. Então vai gerar outras dinâmicas também. Interessante. Engraçado que Excelente pergunta. ontem eu estava conversando, né? Foi no sábado, minha turma do café, as mulheres, a gente estava falando sobre isso. Ah, tem a turma do café? Eu tenho a minha turma do café. Todo final de semana a gente sai para tomar um café. Eu adoro café e elas também, minhas amigas, irmãs. Aí a gente estava falando justamente sobre essa questão de que tem casais que preferem, que não tenham essa rede de apoio. É uma questão assim de escolha. A rede de apoio eu acho fundamental, mas que não seja tão invasiva. Sim. Né? Que vá apoiar. Isso. E não interferir. Sim. Né? Rede de apoio não é rede de intromissão. Não é rede de intromissão. Aí falando sobre um casal conhecido, jovens, de que eles... Oh, gente, meu Deus, quem é que está me ligando nessa hora? E que eles escolheram não querer ajuda. Ele tomou férias, porque eu estou assim, a gente está na torcida para que, inclusive, a licença maternidade seja igual para o homem e para a mulher. Ele tomou férias, então ele dividiu com ela, então eles não quiseram ajuda. Foi uma experiência que deu certo. Às vezes é mais difícil também, né? Mas cada um tem, né, as suas escolhas, suas preferências. Né? Mas eu acho que sem uma interrupção ou sem uma interferência que não seja invasivo, a rede de apoio é fundamental. Que aí tem, assim, muito da relação anterior que esse casal já Também tinha, tem. né? Entre eles, né? Ou seja, tem. A cumplicidade, a dinâmica de vamos construir uma nova condição, e um momento de reconstrução de vínculos, né?
às vezes é um momento de fragilidade do vínculo matrimonial e, para outros casos, é um momento de junção, de fortalecimento. Tinha até um projeto de lei, mas eu não sei como é que está isso, de aumentar a licença paternidade para ser equiparada à materna. Sim. Não sei em que pé está com esse congresso que a gente tem. Porque isso aconteça. O do homem parece que era 30 dias, né? Não sei, era um prazo muito curto, assim. Muito diferente da mulher. Eram poucos dias, não chegava nem a 30, né? Não, imagine. Não. Eu tive essa rede de apoio, né? Mas foi minha sogra, porque minha mãe já tinha outros netos, cuidava de outros netos que moravam até na casa dela. E minha sogra foi espetacular comigo. Eu fiquei um mês na casa dela, né? Ela ficou comigo no hospital, enfim. Minha ex-sogra, né? Que já faleceu, mas que eu tenho uma eterna gratidão por ela. Do segundo filho, eu já fiquei um pouquinho com ela, mas fui para minha casa. E terceiro, eu fiquei na minha casa, mas já tinha também ajuda, né, de irmãs. E hoje eu vejo como é necessário. E quando a gente fala sobre mãe, né, porque na infância, vamos para a infância. A infância a gente só dorme quando os filhos dormem, né, vai lá olhar se está bem, se está com febre, se está isso. A gente fica sempre na hipervigilância, né, e não consegue mesmo dormir antes dele. Então, nasce uma mãe, nasce o comprometimento do sono junto. Interessante, eu gostei dessa... Acho que eu vou criar um capítulo disso aí. Mas é verdade. A gente já tem uma coautoria e um capítulo. É verdade. Que interessante, tem todo o vínculo, porque não acaba. Nunca. Depois vem a fase Vou escolar. Falar já. Não acaba. Olha, Cleide Andrade. Muito difícil a vida da família sem rede de apoio. O cansaço, o estresse interfere muito na qualidade de sono. Exatamente. Cleide, sem dúvida nenhuma. A gente levanta aqui que a rede de apoio, se não for de família, porque a gente não sabe, ou de amigos, de colega, de vizinho. Né? Cleide disse tudo aí, viu? Disse apoiado. Tudo. A gente precisa, não tem jeito. A gente vai para a infância, os cuidados, né? Ele disse a fase escolar, começa a escola, aí vai para a adolescência, e aí já está na fase perda dos dentes. Você ainda lembrou perda isso. Dos dentes. Que dá febre, os pediatras, alguns acham que não, mas dá virose, febre. Tudo é virose. São as viroses. Aí cai um pouco, se machuca. Eita. Tudo é motivo pra gente, aqueles que ainda passam para a cama durante a noite, eu nunca rejeitei. A fase do xixi, né? Vai fazer xixi, vai parar de fazer xixi. Todo o sono é comprometido. E chega na adolescência. Aí que tá. Aí vai sair, aí fica, como é que eu durmo se eu não vi a porta bater, se eu não vi chegar? Tá com quem? Vai para onde? Meu Deus do céu. E olhar para ver se chegou bem. Exatamente. Né? É complicado. Eu me lembro de meu filho, já estava homem. E aí, 20 e poucos anos, e ele aí chegou da praia, tomou uma cervejinha e disse, eu vou me arrumar que eu vou sair. O pai não estava em casa, eu estava com ele só. Eu disse, não, você não vai sair. Você bebeu, você não vai dirigir e você não vai sair. Pronto, está suspensa a sua autonomia. Minha mãe, você não pode me impedir, porque eu sou adulto. Pelo amor de Deus, eu vou sair. Eu acho que ele tinha uma namorada, alguma coisa que ele tinha marcado, e ele insistiu. Eu disse, meu Deus. E agora? Ele foi dormir. Pronto. Sabe? Eu disse, meu Deus, eu criei direitinho. Eu acho que eu orientei, porque ele, sabe, questionou, argumentou, mas ele obedeceu. Mas não tem o bom senso. Guia-te pelo caminho, né? E aí vai se lembrar e tal. Isso, não tem lá o Salomão? Aí graças a Deus, o bom senso e o respeito, né, pela mãe fez com que ele não saísse. Exatamente. Mas aí comprova isso que você estava comentando, ou seja, não tem fim. Nasceu a mãe, como nasce a culpa, né? Nasce a culpa, nasceu a mãe. Nasce tudo, a preocupação. A privação do sono, quer dizer, tudo. Não necessariamente a privação, mas comprometimento. Aí depois faculdade, vai fazer concurso, e como é que tá? Tá tirando boa nota? Olha esses amigos de faculdade. Meu filho fazia tudo quanto é concurso. Aí depois vai casar ou não vai? Tá trabalhando onde? Isso. Então, ou seja... Eu fui abençoada nesse aspecto, né? Mas passei por tudo isso, né? Descansar só depois que vê que já chegou em casa,
né, na adolescência, ou a criança se já dormiu, nunca que eu vou dormir antes deles, né? E a gente avançou muito. Isso é inegável, né? A gente reconhece, do ponto de vista produtivo, profissional, intelectual, mas passamos a acumular mais funções ainda, né? Ainda. E a carga mental compromete, a gente chega à exaustão, né? Eu vejo mulheres... E a gente tem um dado de informação, mas é que é o seguinte, até inclusive doenças que eram predominantemente incidindo em homens, como transtornos cardíacos e infartos, começou a aparecer com maior incidência nas mulheres devido a essa sobrecarga e essa questão mesmo de alto cortisol, aí vem a ideia do burnout, né? Burnout, que nossos avós diziam que era esgotamento físico, né? Isso. Que é justamente esse esgotamento físico, essa exaustão psíquica, né? Mental, emocional, física, de ter que dar conta quando não estou dando mais conta. Não estou jogando a toalha, eu não aguento mais, né? E, assim, para os ouvintes que estão chegando, né, que não acompanharam desde o início, eu vou lhe provocar um pouquinho. Como as mães podem compensar essa privação de sono, que é uma das mais responsáveis pela fadiga física e mental, né? Bom, a gente primeiro entender a condição que me encontro. Entender que um mundo ideal, um cenário ideal, talvez não seja possível, né? Então, entendendo a condição que eu estou, o que é melhor, o que é possível fazer diante das condições que eu tenho para tentar trabalhar sempre naquela ideia da redução de danos, a redução de risco, né? Então, primeiro entender que eu preciso estar bem para poder me manter bem, pois se eu sucumbir ali, está tudo perdido. Então, dar, às vezes, as coisas o devido peso. Então, assim, eu preciso entrar em ciclo, tentar sincronizar ali para poder criar essa saúde. Porque a gente pensa, ok, eu quero dar conta disso. E se eu entrar em adoecimento? Então, ou seja, por querer ser, de fato, uma excelente mãe, que eu preciso dormir. Então, maternidade no sono está desvinculado ali. Então, em termos práticos, a gente vai entender, existe algo mais chamado que é crononutrição. Então, o que é a crononutrição? A crononutrição é um ramo da neuropsicologia do sono que vai entender a regularidade alimentar e o vínculo com a questão do ciclo circadiano. Porque no nosso intestino existe um sistema nervoso próprio dele, chamado sistema nervoso entérico. Que o intestino é o segundo cérebro, né? Isso, então assim, pouco conhecido, digamos que assim, pouco falado, né? Mas existe esse sistema nervoso entérico. Incrível. Ou seja, que... Como é o nome? Sistema nervoso entérico. Entérico. Exatamente, ou seja... E é o ciclo circadiano, que é esse que regula dias e noites, tem vínculo total com o intestino. Incrível. Então, um raciocínio muito rápido é o seguinte: existe alimento intestinal, existe movimentos peristálticos, então tem uma tendência de ser dia. Se não tem uma tendência de ser noite. Aí o que acontece? Como o bebê tem aquela questão de comer de 3 em 3 horas, com maior frequência, é uma tendência muito grande que as mães também comecem a ir junto, né? Ou seja, a modular sua frequência alimentar, não entendendo isso. Ou seja, você desregula o seu sistema nervoso entérico e passa uma mensagem confusa para o seu ciclo circadiano, complexo, que vai ter interferência direta na ciclagem do sono. Então, ou seja, primeiro item, né? Então, regularidade na alimentação. Como eu estou com o bebezinho, eu estou mais em ambientes fechados, eu estou em ambiente mais protegidos, com luz branca, luz artificial que a gente tem. Logo, eu estou com baixa exposição solar. Então, uma baixa exposição solar, a nossa pele, que é o nosso maior órgão, ela fica confusa, diz assim, mas que horas são de fato? Porque não precisa ter o relógio interno. Cada célula, biologicamente, é incrível. Se a gente se expor ao sol, o organismo vai saber em que, pela angulação e incidência, que o sol está. Logo, apesar do tempo ser uma construção social, vai se saber se está mais perto do pôr do sol ou mais distante do pôr do sol pela quantidade de radiação captada pela pele. A natureza Isso. É fantástica, né? Então, perfeita. Assim, embora a medição do tempo, 7 horas, 8, 9, é uma construção social. Entendo. Mas a captação, o organismo vai entender, ou seja, quantas horas, né, quanto tempo, feixe temporal, estou distante do nascer do sol e quanto estou próximo do pôr do sol, e já consigo regular que horas esse organismo tem que se recolher. Mas a mãe tem baixa exposição solar.
porque ela vai estar com o bebê e o bebê não pode tomar muito sol. Então, ela soma alimentação, baixa frequência, intermitente, ou seja, está o tempo todo beliscando, digamos que assim, né? Beliscando. Então, ou seja, a alta incidência, né, de comer com mais frequência desregula essa parte desse ciclo circadiano ligado ao intestino, que tem um vínculo com a parte cerebral via nervo vago. Baixa incidência solar, você deixa ainda mais confuso, ou seja, uma série de condutas autolesivas, que é o que eu chamo, que deixa o nosso sistema cerebral confuso de que horas são de fato, somando estresse, somando uma série de fatores e mudança hormonal. Vamos nos cuidar, minha gente, minhas mães, e vamos ter uma rede de apoio, procurar ajuda, procurar uma rede de apoio. E assim, Anderson, a gente vai finalizar. Já? Super ainda rápido. Passei um pouquinho. Muito obrigada. Eu que agradeço, Márcia, para você... Assim, a gente viu a complexidade que é, né? Então, reforço aqui para você perceber a importância da sua premiação amanhã. Obrigada. Porque você, se não fosse você, né? Tá podendo abrir esse espaço das mulheres se sentirem representadas digamos, no detalhe. Ou seja, aqui elas se encontram, diz do meu universo, diz do meu espaço. Então, eu que agradeço a participação. Muito obrigada, Márcia, a Emerson, por ter aqui nos controles. Sucesso a todos. Obrigado, ouvintes. Até mais. E muito obrigada. Assim, eu me despeço. Obrigada pela audiência, pela paciência. Amanhã, 9 horas da manhã, eu vou receber esse prêmio na Casa da Mulher Brasileira. Vou reprisar um programa. Fiquem com Deus. Obrigada a todos e até quarta-feira.